Boa tarde, meus queridos alunos F1A, F1B e F1C. Morrendo de saudade de todos vocês aí. Enquanto as nossas aulas não voltam para a escola, o colégio integral está fazendo muita falta para mim, para meus amigos, professores, vocês, principalmente, né? Os vários ambientes daquela escola gostosa de trabalhar. Enquanto isso não acontece, a gente não vai perder nosso foco nos estudos e vamos continuar tendo ciências em casa. Eu daqui da minha casa, vocês daí. Então, hoje, nessa tarde de 6 de maio, né, começando aí mais um mês também, nós temos nossa primeira aula do mês e vamos falar de coisas que abordamos na aula passada. Aí eu estava com... a gente ia falar sobre submarinos, mas acabou que rendeu bastante, foi bem participativa a presença de vocês na aula. A gente tirou várias dúvidas, né, sobre a flutuação dos corpos e acabou não dando tempo da gente falar muito do submarino. Hoje a gente vai falar e vamos falar também da questão dos estados físicos da água, que é o tema da nossa próxima matéria. Então, vou compartilhar aqui com vocês meus slides que eu preparei com muito carinho para a gente entender melhor esse assunto. Primeiro, a gente vai dar uma revisada lá naquela questão do empuxo, só para a gente não esquecer isso, que é muito importante para a gente entender a flutuação do tal submarino, né? Então, o tema principal da aula de hoje é os estados físicos da matéria. Então, estamos aí com vocês, F1A, F1B e F1C, nessa tarde de quarta-feira, 6 de maio, precisamente 1h30 da tarde, quando começou a nossa aula, né? O nosso colégio integral, que agora está aí, online. Eu na minha casa, vocês na casa de vocês. Essa matéria está lá no capítulo 8, mais precisamente na página 108, para vocês se localizarem, depois quiserem dar mais uma estudada aí em casa, ok? Onde a gente fala da flutuação dos corpos. Por que alguns corpos flutuam, por que alguns corpos afundam. E isso a gente já sabe, já entendemos na aula passada, que tem uma tal de uma força que empurra os corpos para cima quando eles são mergulhados na água. Como chama essa força mesmo? Empuxo. Olha aqui o E de empuxo, não é mesmo? Então, essa força é contra a minha força peso, P de peso. Todo corpo tem o seu peso, né? Que é o produto da massa do corpo pela gravidade do planeta onde ele está. Então, a multiplicação da massa, matéria que tem no corpo dele, pela gravidade. E aí, funciona assim. Quando o empuxo é maior do que o peso, esse corpo vai flutuar sobre a água. Então, aqui, a setinha verde é para peso e a setinha vermelha para o empuxo, tá? Mas, se acaso acontecer da setinha verde, peso, ela for mais ou menos da mesma intensidade que o empuxo, esse corpo ele até mergulha sobre a água completamente, mas ele não vai para o fundo, tá? A força peso não é suficiente para levar ele para o fundo. Então, quando o empuxo é maior que o peso, ele flutua. Quando o empuxo é igual ao peso, aqui, ó, acompanha comigo, aqui o empuxo é igual ao peso, né? Aí esse corpo, o que vai acontecer com esse corpo? Ele vai ficar no centro da água. Ah, professor, aqui também está falando que o empuxo é igual ao peso. Ok. Aqui o empuxo realmente ele não é totalmente maior que o peso, né? Vamos considerar aí que esse igual aqui é um pouco maior. E aí, esse corpo ficou mais ou menos flutuando e mais ou menos submerso. Para o corpo ficar totalmente em cima da água, aí o empuxo teria que ser bem maior que o peso, tá? Então, pode acontecer, por exemplo, um isopor, ele fica totalmente sobre a água. Aí, nesse caso, o empuxo é maior que o peso. Aqui, o empuxo é quase igual ao peso. Aqui, exatamente igual. Ou para no meio da água. E aqui, o que vai acontecer? O peso vence o empuxo. Então, o empuxo, por mais que ele tenta puxar para cima o corpo é muito pesado e afunda. Então, quando um peso é maior que o empuxo, o corpo afunda. Então, a gente tem exemplos aqui, ó.
do navio, né, que ele flutua sobre a água, então o empuxo é maior do navio do que o peso dele. O submarino, como ele fica no centro, ele pode ir mais para o fundo, a gente vai ver isso. Ele pode subir na superfície, ficar acima da água, a gente também vai ver isso. Mas quando ele está navegando sob a água, né, ele fica mais ou menos nessa posição. Ele equilibra o empuxo e o peso. E aqui, as pedras, por exemplo, que são estátuas de pedras, né, no fundo, elas afundaram porque o peso delas é maior que o empuxo. Então, sabendo disso, a gente falou lá dos primeiros submarinos e um submarino que ficou considerado aí o primeiro submarino, onde mais de uma pessoa pudesse navegar nele, né, foi inventado por Robert Fulton, que era um americano no século XVIII, praticamente século XIX, né? No finalzinho do século XVIII, início do século XIX, em 1800, ele batizou esse submarino de Nautilus, e a gente vai ver por quê. Ele tinha uma vela para facilitar quando o submarino, desculpa, fosse para a superfície, né? Como um barco a vela, ele podia andar sobre a superfície, boiar sobre a superfície. Aqui tem mais uma foto dele, cortado, para mostrar o interior desse submarino. Era feito basicamente de madeira e ferro. E aí, meninos, os submarinos atuais, né? Na verdade, em 1954, a gente já tinha submarinos movidos a energia solar. Manteve praticamente o mesmo nome com essas siglas aqui, ó, o SS, que são esses aqui, bem parecidos com os submarinos modernos. Você tinha, nessa época, aí, submarinos, e antes desse primeiro aqui, energia nuclear, movidos por energia elétrica e diesel, combustível, né? Um tipo de combustível como gasolina, como álcool. E por dentro, esse submarino é bem mais moderno e equipado que aquele outro lá, o primeiro submarino de 1800. E hoje os submarinos são bem modernos, né? Bem equipados e caríssimos. Aí a gente tem dois tipos, que é o nuclear e o convencional, que utiliza energia elétrica e energia a combustível. Ambos têm esse formato de charuto porque é mais hidrodinâmico, quer dizer, ajuda a melhor locomover dentro da água. E esse é um dos submarinos mais modernos da atualidade. Esse é o Triunfante, da França. Enorme, cabe mais de 200 pessoas no seu interior, né? Um dos equipamentos mais caros, meios de transportes mais caros que o homem já inventou, tá? Muito bem equipado e de excelente velocidade. O Brasil ainda não construiu o seu, tá, galera? Está em projeto ainda a construção de um submarino. E olha por que chamou-se Nautilus o primeiro submarino. Vocês sabiam que esse bicho aqui, parente do polvo e da lula, porém ele tem uma concha, ele é um molusco, mas ele tem uma concha por fora, ele que inspirou a criação do submarino. Os nautiloides, né, da família da classe dos cefalópodes, os moluscos com tentáculos, como a lula e o polvo, eles usam esse mecanismo de flutuação, tá? E ele que inspirou, então, o criador do submarino, que a gente já falou, o Robert Fulton, em 1800, a criar esse submarino. Inspirou também o escritor Júlio Verne a escrever o clássico 20.000 Léguas Submarinas. Não sei se vocês já leram, é uma aventura bem bacana e fica aí como indicação de leitura para vocês, cujo personagem, Capitão Nemo, era o comandante do submarino Nautilus. Por que o Nautilus inspirou o submarino? Olha a concha daquele animal por dentro, ela é toda cheia ela é espiral, né, e toda cheia de compartimento, de câmeras. E o mais interessante é que o Nautilus utiliza para subir ou para descer o mesmo esquema do submarino. Na verdade, o submarino copiou essa locomoção do Nautilus. Como assim, Clayton? Tá vendo aqui que essas câmeras têm válvulas
para escapar água. Então, à medida que o Nautilus vai enchendo as câmeras vão ficando pesadas e esse animal desce. A hora que ele quer subir, caminhar à superfície, ele expulsa por esses orifícios aqui que tem na concha e sai. Os orifícios ficam buraquinhos na concha, tá? Por onde ele expele água, vai esvaziando, e a hora que a câmera esvazia de água, ela automaticamente é preenchida de ar. E aí, o que acontece? O animal sobe para a superfície. O esquema do submarino não é muito diferente, galera. Observem este esquema aqui. Deixa eu me diminuir aqui, para vocês entenderem melhor. Aqui. Observem só, aqui um submarino na superfície, portanto ele está com um empuxo praticamente igual à força-peso, né? Observe que tem várias câmaras de ar dentro do submarino. Essas câmaras de ar, elas estão, então, com pouca água, né? Ela tem uma quantidade de água, mas não é suficiente para afundar, para dar muito peso para o submarino. E para ele afundar, ele faz exatamente o que o Nautilus faz. Ele começa a encher cada câmara de água. Então, se ele quer afundar um pouco, ele enche metade, ou uma, ou duas. E à medida que ele vai enchendo as câmaras totalmente de água, olha o que acontece. Ele pode afundar. E aí ele calcula a altura, né? Ou seja, a profundidade, no caso, que o submarino vai afundar. Então, essa flutuação do submarino, ela depende das câmaras de ar. À medida que enche essas câmaras de ar, ele pesa, vence o empuxo, aí quando o peso é maior que o empuxo, o submarino desce. E quando ele quer subir, ele esvazia as câmaras, elas voltam a ter ar, e aí ele fica mais leve e volta para a superfície. Simples assim. Olha aqui o que está acontecendo aqui, né? Aqui o ar está sendo expulso e ele está afundando. Sai ar, entra água. Vejam só. Aqui, ó. Então, aqui a gente tem empuxo igual ao peso. Naquela situação que eu mostrei lá da pedra, né? Quando o empuxo tem a mesma intensidade que o peso, o submarino fica metade submerso, metade sobre a superfície. Quando o peso é maior que o empuxo, vence o empuxo, o que acontece com o submarino? Ele afunda, ok? E se eu quiser fazer o submarino voltar para a superfície, basta eu aumentar o quê? O empuxo, ou seja, diminuir o peso. Jogar a água para fora, o ar vai ocupar o lugar da água e o empuxo volta a subir o submarino para a superfície. Beleza? Então, um esquema bem simples. E aí, anotem as dúvidas. Daqui a pouco a gente vai para o chat discutir. Agora a gente começa um novo tema, um novo assunto aí, ó. Nós vamos falar disso aqui, estados físicos da água. Com certeza vocês já devem ter ouvido falar esses estados físicos da água. Quais são esses estados físicos mesmo? Na verdade, a gente não vai falar estados físicos da água, a gente vai falar da matéria. É mais comum a gente falar da água, né? Mas é de qualquer matéria. Então vamos ver o que é primeiro matéria, já que a gente vai falar dos estados físicos dela. Matéria, pessoal, é tudo que existe. Tudo que existe é constituído de alguma matéria. Na verdade, a gente fala assim, matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Como assim tem massa? Tem alguma coisa que forma ela. Meu corpo é formado de matéria viva, células, tecidos, órgãos, né? Um celular, ele é formado de várias matérias. Vidro, metal, enfim. Uma cama, uma parede, tudo é formado de alguma coisa. Essa alguma coisa são moléculas, substâncias e átomos, a menor parte da matéria. Né? Então, eles vão se juntando para formar moléculas, que vão formando substâncias e até formar um corpo, um objeto, vamos dizer assim. Então, se tem massa, eu posso pesar na balança, posso falar assim, tem 15 gramas, 20 gramas, e se ocupa um espaço, é matéria. Então, por exemplo, ar é matéria?
É matéria, galera. Ar, ele ocupa um lugar no espaço. Se eu coloco ele dentro do balão, ele está lá dentro. De uma bolha de sabão, tem ar lá dentro. Nada é vazio. Sempre tem ar ocupando alguma coisa, né? O que a gente chama de vazio está sendo ocupado pelo ar, a não ser que tenha um vácuo, que a gente sugue o ar de lá, certo? Eu consigo pesar o ar. Se eu coloco uma bola cheia de ar e uma bola vazia, a massa vai ser diferente, né? Então, o ar é matéria. O que não é matéria? Existe alguma coisa que não é matéria? Existe. O que não é matéria é energia. Por exemplo, eu consigo pesar som, um grito meu. Coloco dentro de um balão, gritei. Aí eu vou lá e peso. Na verdade, estou pesando o ar, não o grito, né? Não o som. O som não ocupa lugar no espaço. Imagina, eu estou falando e está enchendo a sala. Então, o que não é matéria vai ser energia, né? Por exemplo, a luz também. Eu não consigo pegar a luz, colocar numa balança, pesar. Eu não consigo... A luz não ocupa lugar no espaço. Por exemplo, eu estou sendo iluminado por luz, não estou batendo na luz, né? Eu não preciso desviar, não está preenchendo um espaço. Beleza. Então, todos os objetos são feitos de matéria. E a matéria pode variar muito. Tem vários tipos de matéria. Olha só, alguns exemplos de matéria. Rochas são matérias, né? Seres vivos são formados de matéria. O ar é matéria. Os líquidos são matéria. Então, a gente tem matéria no estado sólido, a gente tem matéria no estado líquido, a gente tem matéria no estado gasoso, naturalmente. E podemos passar de um para o outro estado. Galerinha, os estados físicos da matéria. São 3 os principais, tá? Existem alguns intermediários, tipo plasma. Então, a gente tem o sólido, o líquido e o gasoso, que vocês já devem ter estudado alguma vez na vida de vocês. Mas aqui a gente vai dar uma aprofundada. Olha essa imagem aqui. Essa imagem é uma paisagem lá de Laguna de Los Tres, na Argentina. Foi tirada a foto em 2015. Está no livro de vocês essa imagem, tá? Ela mostra o seguinte. Vou colocar aqui e me diminuir para ficar mais fácil. O que ela mostra? Observe que nessa foto a gente encontra a água no estado líquido. Onde? No lago. Olha lá. Aqui a gente tem água líquida. Só que na mesma foto eu posso encontrar água no estado sólido, na forma de neve. Aonde, Cleiton? Aqui, no topo das montanhas, ó, que é gelo, tá? Então, uma região bem mais fria do que a nossa. E também nós podemos encontrar água na atmosfera, no ar. Ela está presente na forma de vapor e forma o quê? As nuvens. Então, numa mesma foto, eu consigo distinguir os 3 estados físicos de uma matéria, que no caso é a água, tá? Sólido, líquido e gasoso. Agora a gente vai aprender como se comportam esses estados físicos. Então, aqui são eles, ó, o sólido, o líquido e o gasoso. Percebam bem, os corpos no estado sólido, eles têm forma e volume constante. Isso significa que não altera, tá? Então, o volume, o que é o volume? É o espaço que aquele sólido ocupa. E a forma é o formato dele, né? Se ele é redondo, triangular, quadrado, retangular, né? Então, quer dizer o seguinte, se eu pego um cubo, um dado, por exemplo, coloco ele dentro de um copo redondo, que tem a forma de um cilindro, ele não muda a forma dele, continua um cubo. Se eu coloco ele num triangular, ele também não muda. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês melhor isso, tá? Aqui, por exemplo, ó, ele tem um formato de um cubo. Independente do recipiente que eu coloco, a forma dele não muda. Nós dizemos que ele tem forma própria, definida, e volume constante também. Como que eu calculo o volume de um sólido? No caso do cubo, basta eu multiplicar o comprimento aqui da altura e dos outros que formam a base, né? Que é a largura e o comprimento. Multiplico esses 3 e eu tenho o volume desse sólido. Cada tipo, cada forma tem uma maneira de calcular seu volume. Vamos agora, então, para outro estado, que é o estado líquido. Estado líquido tem forma definida? Uma poça d'água, ela tem uma forma? Não tem.
depende do recipiente que eu coloco. Como assim depende? Se eu coloco a água num recipiente triangular, ela fica com o formato do triângulo. Se eu coloco no quadrado, ela fica com o formato do quadrado. Então, o líquido varia a sua forma, só que o volume é constante. Se eu tenho 200 ml de água, se eu colocar numa taça redonda, 200 ml de água, não muda. Se eu colocar numa taça cilíndrica, continua 200 ml. Então, o volume é constante, mas a forma, ela varia, tá? Então, os líquidos adquirem a forma dos recipientes, beleza? Olha aí esse exemplo aqui, ó. Mostra nitidamente isso, ó. Aqui eu tenho uma mesma quantidade de líquido verde colocada em 3 recipientes diferentes. Portanto, se eu estiver falando de volume, se eu pegar 1 litro de leite, por exemplo, e colocar em qualquer tipo de recipiente, seja assim, seja assim, seja assim, o volume não vai mudar, continua sendo 1 litro de leite. Mas a forma que ele adquire é diferente dos 3. A matéria no estado gasoso não tem nem uma coisa nem outra. Então, assim, o sólido tem as duas coisas definidas, a forma e o volume. O líquido só tem o volume definido, volume constante, né? Porque a forma varia. O gasoso não tem nada. Então, imagina, por exemplo, um gás. Ele dentro de um balão, ele adquire a forma do balão. Um gás dentro de um cilindro, por exemplo, dentro daqueles desodorantes, a gente tem gás também, pode ter gás também. Tem líquido e pode ter gás, né? Então, ele adquire a forma do cilindro. E o volume, por que o volume pode variar também? Por que o volume não é fixo? Porque um gás, ele pode encolher ou ele pode inflar, tá? Ele pode expandir. Então, dependendo da temperatura, dependendo da maneira como ele é agitado, né? Ele pode aumentar ou ele pode diminuir, ok? Altitude, por exemplo, quando você vai para altitude, o gás pode expandir. Então, quando você sobe uma montanha, o ar, por exemplo, vai se tornando rarefeito porque ele vai espalhando suas moléculas. Então, a figura vai mostrar o que vai acontecer com o gás verde. Aqui a gente coloriu o gás, não é que a garrafa é verde, é o gás lá dentro dela que é verde. Então, ele está dentro desse cilindro, né? Ocupando esse recipiente aqui. Vou passar esse gás para um recipiente maior. Olha o que acontece. Ele também vai ocupar todo o recipiente. Então, observe, aqui o gás está todo contraído e aqui o gás expandiu. Ele sempre vai ocupar todo o espaço que ele puder. Como ele não consegue escapar, aqui ele ocupa todo esse espaço. Então, o volume do gás, por isso que ele pode variar, tá? Ele vai sempre ocupar todo o espaço que ele puder. Os gases, então, adquirem a forma e o volume do recipiente que contém. Então, tem um balão cheio, aí quando eu aperto esse balão, esse gás também se molda para ficar lá dentro dele. Então, ele está aqui bem expandido, bem espalhado. À medida que eu aperto o balão, ele fica bem contraído. Resumindo, olha os 3 estados físicos: sólido, líquido e gasoso. O que eu tenho que saber sobre cada um? O sólido tem forma e volume constante, definidos, tá? Eu posso falar qual que é a forma, eu posso medir o volume. O líquido, ele não tem forma definida, não dá para saber, a forma é de acordo com aonde eu coloco o líquido, e o volume, ele é constante. Eu posso falar assim, são 200 ml, 1 litro. Agora o gás, coitado, pode nada. Não tem forma definida, não tem volume definido. Tudo varia, ok? E aí, vocês vão lá no livrinho de vocês agora, página 71, coisa mais fácil do mundo. Pode preencher o próprio livro mesmo, a lápis, por favor. Depois tem como vocês apagarem. Mas quando a gente voltar para as aulas presenciais, vou dar um bichinho aí, ó. Completar isso aqui. É só colocar se no estado sólido, por exemplo, o volume é o quê? Constante, variável, ou no líquido a forma é constante, variável, no gasoso, como que é o volume? Constante, variável. Então, para casa, só isso. 3 palavrinhas que vocês vão colocar aqui, ó, preencher. Meninos,
Estamos finalizando nossa aula, mas antes eu não posso esquecer disso aqui. Laboratório, claro que não. Vocês estão achando o quê? Que eu não vou fazer experiência com vocês? Ah, mas vocês se enganaram. Vou mostrar para vocês o que eu falei. Em ciência a gente não só fala, como a gente prova. Então, vou dar uma baixada aqui na minha câmera para vocês verem o que eu vou fazer aqui para vocês. Já que falamos dessas questões da forma e do volume das matérias, tá? Então, olha só, acompanhe comigo. Nós falamos que os sólidos, né? Os sólidos, aqui, melhor para vocês me verem, que os sólidos têm forma e volume definidos. Então, olha aqui, galerinha. Eu estou aqui com uma esfera, eu estou aqui com um paralelepípedo, né? E aqui também um paralelepípedo. O que significa a forma definida? Ó, essa taça, ela é triangular. Se eu colocar qualquer um desses sólidos aqui dentro, eles mudam de forma? Não, eles continuam tendo a forma de uma esfera, eles continuam tendo a forma de um paralelepípedo. Se eu passar ele, estava aqui no triangular, vou passar ele agora para esse cilíndrico. Esses sólidos mudaram as suas formas? Continuam com a mesma forma, concorda? Então, independente, aqui, por exemplo, um formato mais de um cone, né? Coloco eles aqui, eles não mudaram de forma. Mas os líquidos, como a gente falou, né? Os líquidos, eles variam de acordo com o recipiente. Isso significa que se eu tiver um líquido aqui transparente, como, por exemplo, essa água, né? Para ficar mais fácil eu colorir ela de vermelho, se eu coloco essa água aqui nesse copo, ela vai adquirir a forma desse copo. Ó. Então, ela vai ficar com esse formato aqui do copo, de um cilindro. Dá para a gente medir quando eu falo assim, volume definido, né? O que é volume definido? Olha aqui, 200 ml. Então, eu posso medir esse volume. Eu quero 200 ml de água. Eu venho aqui, meço 200 ml de água, tá? 250 ml de água. Pronto, eu tenho aqui a medida 250 ml de água. Mas aí, se eu passar esse líquido, que está na forma de um cilindro, para uma taça triangular, o que acontece? Ele adquire a forma de um triângulo. Tá aqui, ó. Ele está triangular, né? Se eu passar ele para essa taça que tem esse formato aqui, ó, um formato diferente, ele vai ocupar esse espaço e vai adquirir essa forma. Se eu passar ele para essa outra mais esquisitona aqui, se eu passar ele para essa aqui, esquisita, ele vai também adquirir a forma dela. Então, vou passar esse líquido para cá e vocês vão ver que ele vai preencher todo esse espaço até que ele ocupe esse espaço. Deixa eu passar para cá, porque tem um bico, é mais fácil. Vou mexer ele aqui, ó. Vocês verem que ele vai adquirir essa forma. A forma do recipiente. Ó. Então, ele vai fazer esse formato aqui, ó, dessa ondulação no vidro, né? Então, o líquido está adquirindo a forma onde eu coloco ele. Ok? Então, onde eu colocar o líquido, ele vai ficar com a forma. Então, a gente viu aí líquidos com formatos, entre aspas, diferentes. Por quê? Eles adquiriram a forma de onde foi colocado o objeto, né? O recipiente. O recipiente definiu a forma do líquido. Por isso, o líquido varia. Então, aqui eu tenho líquidos com formas diferentes. Ele adquiriu as formas variadas de acordo com o recipiente que eu coloquei, né? Se colocar esse líquido amarelo também, vai variar, enfim. E o estado gasoso? No estado gasoso, eu posso colocar aqui, ó. Encher esse balão, né? Então, aqui dentro eu tenho o ar, que o ar está no estado gasoso. E aí, quando eu comprimo o balão, eu faço aqui, eu estou o quê? Eu vou estourar o balão,
tá? Eu estou o quê? Comprimindo o balão. Posso expandir o gás, comprimir o gás, ou encher mais e esse gás aqui dentro comprimir. Esse gás tem uma forma definida? Não. Esse ar aqui dentro tem uma forma definida? Não tem. Por que que não tem? Porque se eu colocar ele numa outra, aqui dentro, por exemplo, ele vai adquirir a forma desse recipiente. Por isso, o gás não tem nem forma, nem volume definidos. Ok, queridos? Então, vou me despedindo aqui de vocês. Daqui a pouco a gente vai estar junto fazendo tudo isso aqui no laboratório. Tá? Muitas saudades, fiquem com Deus, se cuidem e até quarta-feira que vem, se Deus quiser. Vamos lá para o chat para a gente discutir isso que a gente viu aqui na videoaula. Um abraço.